Boa noite, boa tarde, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, com tua família, que acompanhe vocês. Segmento, o propósito da graça da ministração, mais uma ministração, até que se conclua esse propósito aí que Deus colocou no meu coração. Procurando, o que falar, o que ministrar com o Senhor. No meu devocional, ele me levou lá para o livro de Reis. Engraçado que ontem, eu ministrei, no dia 6 de julho, eu ministrei sobre o tabernáculo, sacerdote tabernáculo, Moisés, o tabernáculo e o novo sacerdote, Jesus Cristo, e o novo tabernáculo, que é o templo do nosso coração. E o Senhor me levou ao livro de Reis, capítulo 5. O título, todo o livro de Reis não se sabe. Especula-se que tenha sido Salomão, primeiro livro de Reis, mas ninguém sabe. O título do 5º capítulo é o seguinte: preparativos para a construção do templo. Eu falei, Senhor, novamente, Senhor, mas o Senhor, a palavra, ele se renova a cada dia, Eu vou ler os versículos e depois eu vou começar a falar sobre eles. Capítulo, que é o 5º capítulo, versículo 1. Quando Irão, o rei de Tiro, ouviu que havia ungido a Salomão rei em lugar de seu pai, enviou seus servos a Salomão, porque Irão sempre fora muito amigo de Davi. Então enviou Salomão mensageiros a Irão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com os que cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados, todos os inimigos, e não há adversários nem calamidade alguma. Portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém tem lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Aí tem muita coisa que se pode falar, Bastante coisa. Ele começa falando aí a temática da vida de Davi, que o templo só pôde ser construído após cessadas as guerras, os conflitos que ocorreram enquanto Davi estava reinando. Não tinha como construir um templo de adoração num lugar onde havia guerra. Praticamente havia inimigos de todos os lados. Num lugar cujas fundações você não sabia se iam aguentar ou não. Porque não se engane, mesmo naquela época os engenheiros eram muito bons. E edificar uma pilastra numa lamadisca para que afundasse, Enfim. E da vida de Salomão, quando ele fala que está tudo preparado para a edificação da casa do Senhor. E aí, eu já notei assim, inicialmente, o cerne da mensagem. O tema dessa mensagem é em harmonia com Deus. E aí, lendo esses versículos, do 1º até o 5º, eu notei 2 vidas, 2 tempos. 2 vidas, Davi e Salomão, 2 tempos, tempo de guerra e tempo de paz. Esse versículo do livro de Reis é lá de trás, de 1000 anos e poucos atrás. Nós vamos trazê-lo para cá, para os nossos dias.
Não vamos trazer o evangelho, fazer com que ele seja moderno, não. Vamos ministrar o que foi escrito há mil e poucos anos atrás. O primeiro templo, o primeiro ciclo, né, a vida de Davi foi um enorme rei, né? Errou também, como muita gente, um coração voltado para Deus. E não só por causa dos erros dele, mas também porque de fato tinham muitos inimigos. E Davi passou praticamente a vida inteira guerreando. Trazendo para cá, para os nossos dias, né? O que é a guerra? Hoje não existe guerra, não aqui, entre fronteiras, guerra por disputa de espaços geográficos. Porque Deus deu autonomia para cada um de nós ministrar a palavra. Então, somos senhores das nossas casas, do evangelho, somos ungidos. E agora, tais quais os reis e os príncipes de antigamente, porque agora todos somos iguais. Então, guerra. Esse primeiro tempo aí, em que foi impossível edificar um templo ao Senhor, se dedicar a Deus, trazendo para cá esse primeiro ciclo de vida aí mencionado. Guerra espiritual, guerra para libertação, processo de cura, contendas, almas agitadas, turbulências. Você não consegue encontrar paz de jeito nenhum. Você até quer adorar o Senhor, mas nem dentro do templo de uma igreja você consegue ter paz e adorar ao Senhor. Então tem alguma coisa errada aí. Esse processo não foi conduzido de forma correta, porque você construiu, você edificou o altar, mas você edificou o altar antes de cessarem as guerras, antes de vencer os teus inimigos. E aí, ao invés de cuidar do altar do Senhor, que é o seu coração, a sua vida, você tem que ficar olhando para um lado e para o outro o tempo todo, guerreando contra inimigos que você ainda não venceu, deixando o seu coração exposto, fadado à nova queda. Agora vamos falar sobre o tratamento, a preparação, como é o título, né? Preparativos para a construção do templo, né? Vamos falar sobre essa preparação de vida, né? Como estará a chegar ao final e edificar o templo. O Senhor Jesus Cristo, ele falou lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Esse versículo, ele é aquele, vinde a mim, vinde como estás, né? É esse versículo aí. Pode vinde como estás, é esse versículo. Então, é necessário primeiro aceitar a condição de que está precisando de ajuda, de cura espiritual. Que estás cansados, tem que aceitar isso, que está oprimido. É preciso. É o primeiro passo para um processo de reestruturação espiritual. Mais ainda, mas eu ocupo um cargo eclesiástico, sou pastor, não importa. Aqui o Senhor fala, o manso e humilde de coração, sejais iguais a ele, encontrarei descanso para a vossa alma. Quando ele fala
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo para você, vira ele dessa forma. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, mas vinde a mim mansos e humildes de coração. Muita gente mudou o trato, né? Com o modo como se fala com Deus. Sabe? Investido de autoridade que tem, porque Deus deu. Mas fala com Deus se fosse um empregado. Senhor, faz isso, faz aquilo, anjo, faz aquilo. Eu já vi. Perdeu, sabe? Se perdeu no meio da eclesiastia, da vaidade religiosa. E aí, o templo ficou vazio, já não tem mais ninguém. Se perdeu. E aí, aquele que veio, e aí, que aceitou o chamado do Senhor Jesus Cristo, olha, pode vir. E aí, o que acontece? Vai começar o tratamento espiritual. A primeira coisa, as pessoas falam cura e libertação. Não, é libertação, depois cura. O Senhor retirar. Se tiver com o espírito arraigado a sua alma, vai manifestar e vai ser expulso. Se tiver oprimido, vai ser retirado de perto. E só então depois vai começar o processo de cura. O de cura. E aí, o Senhor, eu costumo falar muito de Naamã, né? E tá, inclusive, no segundo livro de Reis. A dificuldade, o ardor, que é o processo de cura. O entender que se curar de uma enfermidade espiritual, de uma dor emocional, de uma decepção, de uma frustração, seja ela qual for a origem, tenha a origem que for, tendo você vacilado, dado lugar ao erro e se frustrou, tendo você não feito nada e mesmo assim se frustrou, porque entenda uma coisa, vão haver dias em que você não vai fazer nada e alguém vai magoar o seu coração. E você vai precisar, por causa disso, passar por um tratamento de cura, mesmo não tendo feito nada. E olha como o exemplo da dificuldade de tratamento de cura. Naamã era um general, ele era um cara lá de cima, ele estava com lepra braba. Tá lá, o segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E aquela parte, a geografia aí do Rio Jordão, de onde Naamã mergulhou, era uma parte muito suja, onde eram jogados detritos ali. E o Rio Jordão estava no meio do Crescente Fértil ali, fazia parte, junto com o Tio Nilo, o Tigre e o Eufrates. Nilo e Eufrates. Perdão. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Agora você pensa, um cara já tá com lepra. Imagina um rio Tietê, lá em São Paulo, lá. Marginal. Lá é marginal, que é só lixo. Quem passou lá sabe. O cara tá com lepra, quer cura. Aí o sacerdote, instruído por Deus, profeta, fala, mergulha 7 vezes naquele rio ali. Pô, os caras estavam com lepra. Ele mergulha num dia, no terceiro dia ele estava morto. Ou seja, se a dor é emocional, se a dor é por causa de um fim de um relacionamento, você vai ter que mergulhar muito fundo nessa área para que o processo de cura seja concluído. Se o problema que está causando problema a vida financeira, você vai ter que mergulhar muito fundo para conseguir saber, descobrir qual é aquele problema. Se é a tua família, você vai ter que mergulhar muito fundo.
Porque os problemas desse mundo, tá lá em Efésios 6, os males tenebrosos desse mundo não são meros problemas, eles foram feitos para te derrubar. Não ignore os problemas. E também para dar valor a esse processo, né, de cura. Porque senão era só virar para o outro e fazer errado de novo. Ou saber que você é praticamente imune a dores, porque se alguém te machucasse, era só você virar para Deus e falar: Senhor, me cura. O Senhor pode fazer isso. Mas é da lógica de Deus fazer isso. Tudo que o Senhor faz, Ele revela e ainda diz como. Por que os 7 mergulhos? Porque além de o Senhor querer mostrar ali na mão, especificamente a Ele, a importância do processo de cura, o Senhor preparou esse versículo para que pessoas como eu e outros ministros afora pudessem dizer que para você curar uma enfermidade, você tem que ir lá na raiz dela. Você tem que abrir lá na raiz dela. A natureza da lepra era sujeira. Então ele teve que mergulhar 7 vezes lá, e lá fundo, para ele conseguir enxergar a natureza da doença. O trauma se deu pelo quê? Pelo rompimento de um casamento, a perda de um parente, perda de dinheiro, ou qualquer outra coisa. Então você vai ter que ir lá no fundo buscar a raiz disso. Eis então o porquê desse versículo. O Senhor falar dos 7 mergulhos de Naamã e a importância dele. Mas olha como é difícil, né, cara? Olha como é difícil enfrentar os traumas. Porque vai ter que enfrentar os traumas. Não tem como fugir. Como é que você vai levantar e edificar um templo se você não pode sair de dentro adorando ao Senhor porque tá cheio de inimigo do lado? Ou mesmo, você não consegue buscar o Senhor porque seu coração está entupido de dores, de traumas, de memórias e de lembranças que te afastam. Não é assim. Sobre essas dificuldades, né, que nós enfrentamos, que eu falei, os problemas do mundo, a gente não deve evitar, não. Tá? Um versículo que eu gosto muito, que são as coisas da vida, né? Fala, são as coisas da vida. Os problemas, o que acontece no dia a dia, né? Porque nem todos os dias vão ser bons. Nem todos os dias você vai acordar, vai trabalhar, vai chegar em casa, depois vai te dar um abraço, seu filho, vai ver um filme e tal. Não, vai ter dias que vai dar quase tudo errado, cara. E esses dias, o que será feito nesses dias? Sobre as coisas da vida, eu gosto muito, tá em Isaías, capítulo 38, versículo 16. Diz: Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas por essas coisas se vivem os homens, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me ver. Por todas estas coisas se vivem os homens, em todas elas também está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me ver. As coisas da vida, de todas as coisas da vida, em todas os homens vivem, mas ele também. Mas ao invés de se deixar derrubar, perder a graça, perder a comunhão com Deus, você pode até cair, levar um tombo, mas não perca a comunhão com Deus. Ele tira a vida disso. Portanto, cura-me e faz-me viver. Então, ele usa a palavra cura-me. As coisas da vida que me machucam, os homens machucam os homens, também me machucam. Mas ela está a vida do meu espírito. Ela é minha fraqueza, portanto, cura-me e faz-me viver.
é fazer dos problemas não uma adversidade, mas transformar em uma oportunidade em crescer diante de Deus. É muito difícil, dói, mas é possível. Transforme a adversidade em oportunidade. A vida não vai ser fácil mesmo com Deus. Não vai. Ele diz, olha lá, Salmo 34:9. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor liberta. A vida não é feita só de sorrisos. A vida é feita de muitas guerras. Mas, se perseverarmos, vai chegar uma hora em que poderíamos edificar o nosso templo ao Senhor. Quando vencermos as nossas guerras e o fantasma dos fantasmas do passado não nos assombrarem mais. E ultrapassada todas estas coisas, eis então um novo ciclo de vida. A gente está falando de tempo. Poxa, qual versículo da Bíblia, qual o capítulo, versículo da Bíblia que fala melhor de tempo? Minha opinião é Eclesiastes capítulo 3, né? E nesse caso em especial, o versículo 5. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar e tempo de abraçar. Tempo de abraçar, tempo de afastar e de abraçar. Ou seja, tempos que as coisas se espalham, não tem como juntar. E outros em que elas se ajuntam. Os ciclos, isso aí são ciclos. Ciclos da vida. Capítulo 3 do livro de Salomão, ele fala de ciclos. Passando os ciclos da vida. Né? É o novo tempo. Você conseguiu vencer. Você vai vencer. Se não conseguiu, você vai vencer. Profetizo vitória na sua vida. E aí, tá lá no livro de Jeremias. Agora eu não... Deixa eu ver se eu acho aqui. A sexta referência. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Depois que você foi a Deus, você aceitou o chamado de Jesus, que ele fez lá no início, ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Você aceitou. Então, e aí você desceu e mergulhou no Jordão. Você mergulhou profundamente na sua dor, na sua compulsão, na raiz do seu problema. Você se curou. Você entendeu que as adversidades da vida virão, que os dias maus virão. Mas que você não precisa deixar ele te derrubar e te contaminar novamente. Você entendeu que o justo enfrenta muitas adversidades, mas o Senhor todas elas dá livramento. Você entendeu que há tempos para todas as coisas, que há ciclos, que não é possível construir um altar ao Senhor e o altar é você enquanto você não vencer as suas guerras. E aí, lá em Jeremias 29, ele diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o que queres, para te dar o que desejares. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes com todo o vosso coração. A parte mais importante que eu acho desse aí, ó: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Você e o Senhor se tornam um numa comunhão. O Senhor em sua santa trindade. A sua mente lá começa a funcionar diferente. E o Senhor tem planos de paz. E em tempos de paz, você vai poder construir o seu templo ao Senhor. Como diz, como está no versículo 4 aqui. Agora, porém, o Senhor me deu o meu descanso de todos os lados. E não há adversário nem calamidade alguma. Ou seja, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vós dar o fim que esperais. O Senhor disse, quando você chegar aí, ó, passar por todas essas etapas aí. Até agora foram 6 etapas. Jeremias. A 7ª etapa, que é a última, está em Salmo 91. E aí, o Espírito de Deus inspirou o Davi. Esse aqui não é de Davi, esse aqui é de Moisés. Essa oração aqui é de Moisés. Aí escrevia sobre você. Sabe o que ele escreveu sobre você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O seu tempo está guardado pelos anjos do Senhor, o seu coração. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Olha a peste perniciosa que fez Naamã ter que mergulhar no Jordão. Olha o laço do passarinheiro, os problemas que te levavam para longe de Deus. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Segurança, paz, não há mais inimigos. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meu dia. Isso quer dizer guerras. Não temerás guerras, porque ainda que elas venham, você vai estar capacitado para enfrentá-las. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, mal nenhum te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, ao teu templo, à tua casa, à sua vida. E aí a 7ª referência. Para os 7 mergulhos que ele teve que dar para ter curado. Eis aí a 7ª diferença, a 7ª referência dada pelo Senhor. Você começa, o homem caído começa oprimido, cansado. Lá a primeira referência. Na segunda ele desce ao rio e mergulha, um rio podre. Na terceira ele aceita a humildade dele e diz que mesmo na tristeza ele vai continuar adorando ao Senhor das coisas da vida. Na quarta ele mostra que confia no Senhor. O justo enfrenta muitas adversidades, mas em todas elas o Senhor liberta. Na quinta, ele reconhece que o Senhor é dono de todas as coisas e sabe o tempo de tudo, os ciclos da vida. E respeita isso. Na sexta, ele consegue notar e perceber que agora a paz é a vida dele. E na 7ª, no Salmo 91, ele encontra a sua nova identidade. É isso aí. O processo de cura, de restauração está concluído. O processo de libertação está concluído. Assim sendo feito, o Senhor
liberta do mal, coloca debaixo das suas asas e mal nenhum te sucederá. Essa é a mensagem que o Senhor me colocou para ministrar hoje, até um pouco longa, né? Longa, não, 30 minutos. Eu acho que pelo menos em mim ela foi bastante, mexeu bastante comigo. Eu vou orar. E aí vou lembrar do primeiro versículo lá. O Senhor disse: vinde como estáis. Que não quero, para mim, eu como ministro da graça, eu quero ver o máximo de pessoas possível sendo alcançadas por ela. E o Senhor, ele não quer perder ninguém para esse mundo. Então, eu não quero, sabe? O Senhor não quer saber se está errando, se está errado, o que está fazendo, o que tem feito, o que vai fazer. Você pode ter certeza que você pode estar plantando uma semente agora sem saber. E essa semente germinar anos depois. Hoje meus pais fazem 37 anos de casado. O meu pai, ele botou no Código de Processo Penal dele um dizerzinho assim, tipo esses panfletos que recebe na rua. Meu livro de João, capítulo 5, versículo 4, pois aquele que vem de Deus vence o mundo. Papai fez direito, eu também fiz direito. E aí, aquele dia eu mexendo no livro, eu achei. Estava datado ainda. De 1989. Naquele dia, ele fez uma confissão de fé. Plantou uma semente. E ela germinou muitos anos depois. Hoje, papai e mamãe servem ao Senhor. Então, você pode semear na vida deles, na sua. O Senhor não quer saber o quão distante você está. Se você assinar para o Senhor, Ele vai até você. Pode voltar como está, se o Senhor não liga. Se não conhece esse Deus, esse Pai maravilhoso que cura, pode vir. Ele vai te abraçar também. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ainda que não saibamos perdoar os nossos devedores. Ensina-nos a perdoar, Pai. Pai, livra-nos do mal das nossas mentes, do mal da mente alheia, Senhor, do mal do mundo moderno, do mal das regiões celestiais, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti, Pai. Senhor, quantos filhos Teus, Pai, que foram alcançados por essa mensagem, onde o Espírito Santo levou, que lembram que eram templos de adoração, o coração era o templo de adoração, mas vieram as dificuldades e o templo já não é mais o mesmo, foi deixado de lado. Mas o que importa, Senhor, é que as coisas, todas essas coisas já se passaram. E o Senhor não são vários esquecimento. O Senhor agora quer colocar numa nova aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Eis que faço uma aliança contigo. Daqui por diante serei o teu Deus, e tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas da terra e os grãos da areia do mar. O Senhor faz uma nova aliança. Uma nova aliança. E a partir de agora, é a fé que vai mover. Estou, filho, Pai, encoraja-os com dupla honra, que o sétimo vaso transborde, Pai. Que o sétimo vaso transborde, Pai.
que o perfume do óleo do vaso de alabastro emane deste templo de adoração, o altar edificado na alma e é oferecido a ti pelo teu Espírito. Pai, reconhece aquele que quiser voltar para Jesus, que quiser conhecer Jesus, basta fechar os olhos. Basta fechar os olhos, curvar a cabeça ou pôr a mão no coração, já é o suficiente. Senhor, olha aí os teus filhos, Pai, com a cabeça curvada, com a mão no peito. Eles jogaram tudo para trás, Pai, como o Senhor instruiu. Eles querem uma nova vida, eles querem sorrir novamente. Eles querem tempos de paz e alegria. Querem poder edificar altares a ti. E também ter comunhão contigo aqui na terra de todas as formas. Escreve o nome desses teus filhos no livro da vida, Pai. E não apague, e que não se apague mais. E coloque-os, meu Pai, fazendo parte novamente dessa enorme família que se chama Reino de Deus. Te entrego, Pai, minhas palavras, minha família, meus pais, as famílias desta cidade e todas as pessoas a quem esta voz chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.